Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria Imaculada, gente, que bom, estamos aqui mais um dia com o nosso programa Sempre Com Você. Falei para vocês que quinta-feira estava ao vivo aqui, tô aqui, firme e forte, para levar formação e informação para você nessa tarde de quinta-feira. E hoje o nosso tema é alienação parental. E olha que bacana, gente, hoje nós não vamos só ter um especialista na área de direito aqui, nós vamos ter o Ali Salum, que é advogado, especialista em direito de família, e também vamos bater um papo junto com a Raquel Almirão, que é psicóloga. Então, nossa conversa hoje está bem recheada, bem boa. E, claro, você é o nosso convidado especial. Se tiver dúvidas, quiser participar com a gente durante a nossa entrevista, 33491015, 993470532. Só mandar a sua pergunta aí que a gente, na medida do possível, vai esclarecendo. E hoje, quinta-feira, é dia de sorteio aqui no programa, você já sabe, né? Como eu falei, durante toda a semana nós vamos sortear essa fonte carregador turbo. Olha só, gente, que legal. Essa fonte carregador turbo é um brinde da Workstation, impressa cartuchos pra gente aqui no programa Sempre Com Você. Caso você queira concorrer, é só ligar, os telefones são os mesmos, colocar nome, telefone e bairro que já está concorrendo, tá bom? 33491015, 993470532. Não precisa responder nenhuma pergunta, é só falar eu quero concorrer, colocar nome, telefone e bairro que já está concorrendo, tá bom? A gente está aqui ansioso esperando o seu nome e no final do programa então a gente vai fazer esse sorteio. Prometo não esquecer, tá? De fazer o sorteio hoje não. Hoje eu vou fazer o sorteio no final do programa, tá bom, gente? Então, agradeço você que está em casa, que está ligadinho no nosso programa de hoje. Tá, né? Acabou de ligar a TV aí? Então, olha só que maravilha, gente. Hoje o nosso tema é alienação parental e daqui a pouquinho, então, vou bater um papo com a Ali Salum e com a Raquel Almirão. Eles que são advogado e psicóloga. E nós vamos bater um papo muito interessante aqui no nosso programa, tá bom? Vamos rezar, quinta-feira, né? Aquele dia super caprichado que Deus fez pra nós, com certeza. Talvez um dia de muitas decisões, talvez um dia de muitos pontos, muitos pingos nos is, né? Vamos saber. A gente não sabe. Mas talvez, quero dizer para você, que a única certeza que nós temos, né? Na verdade é que é um dia novo. É um dia proporcionado por Deus para nós, para nossa vida, para reescrevermos ou escrevermos uma nova história para nós. Quero dizer para você que nós nunca estamos sozinhos. O Senhor está sempre conosco. Mesmo diante das dificuldades. E olha que quando eu falo isso pra você, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, né? Então, eu ouço primeiro isso também. Isso cai lentamente no meu coração. Assim como eu espero que caia no seu também. Não sei o que você viveu nessa semana, espero que o seu feriado tenha sido muito bom. O meu foi muito bom, dormi bastante, descansei bastante no dia de ontem. Mas hoje eu acordo com uma nova proposta de vida. Eu acordei tentando não reclamar. Todo dia esse é o maior desafio que eu tenho. Qual que é o seu desafio? Tentei e tento todos os dias ser diferente, ressignificar muitas coisas na minha vida. E é por isso que são dadas oportunidades novas de viver. Muitas vezes para a gente poder dar significados novos para algumas coisas já tão pesadas para nós. Às vezes é preciso olhar com um olhar diferente para poder dar continuidade na caminhada. Às vezes é a nossa fé que está abalada porque temos rezado tanto e não temos visto a graça que nós queremos que aconteça. É difícil, né? Entender a vontade de Deus, principalmente quando ela não bate com a nossa. Principalmente quando acontece tudo diferente daquilo que nós pedimos. É um desafio muito grande. E hoje São Maximiliano Kolbe nos diz assim: ama a Deus aquele que cumpre a vontade de Deus. Ama a Deus aquele que cumpre a vontade de Deus. São Maximiliano Maria Kolbe. E de fato ama a Deus aquele que cumpre a vontade de Deus, né? Nós acreditamos nisso e entendemos que a vontade de Deus, ela nem sempre é a nossa. Mas cumprir a vontade de Deus significa olhar com muito carinho para aquilo que Deus tem pedido. E está tudo lá na palavra, está tudo lá escrito. Basta que nós consigamos conciliar a nossa vida com o querer de Deus. Às vezes é muito difícil, como eu dizia antes, porque a gente tem que bater, né? Muitas vezes a gente bate de frente. A gente não vai ao encontro daquilo que Deus quer, a gente vai de encontro, né? A gente bate de frente, porque muitas vezes o querer de Deus não é o mesmo do meu, não é o mesmo do nosso.
E aí Padre Kolbe diz, ama a Deus aquele que cumpre a vontade de Deus. Será que nós estamos amando pouco, então, a Deus? O que será que está acontecendo? Que nós possamos, então, colocar a nossa confiança, a nossa esperança no coração de Deus, principalmente para que o próprio Deus possa nos inspirar a sermos melhores. Que o próprio Deus possa nos inspirar a entendermos que a vontade dele é melhor para nós. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que entre a minha vontade e a vontade de Deus, que prevaleça de Deus. Mas falar isso da boca, né, para fora é fácil. Difícil é isso ser guardado dentro do nosso coração. Talvez seja isso que nós precisamos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Muito bem, gente, vamos então, antes de eu começar o meu bate-papo aqui com o pessoal, convidar você para ver a nossa dica de hoje. E a nossa dica de hoje é para o carpete marcado. Gelo resolve. Se os seus móveis marcaram o seu carpete, basta usar cubos de gelo suficiente para preencher as depressões. Enquanto o gelo derrete, o carpete vai voltando à sua forma original. Faça isso à noite, retire o excesso de água com papel toalha pela manhã. Essa foi a nossa dica de hoje. Viu só, gente, nossa dica de hoje, você tirar a marca do carpete. Olha, parece ser legal essa dica, hein? Tomara que dê certo, viu? E hoje, como eu falei pra vocês, o nosso tema é alienação parental. Recebo com muito carinho aqui o Ali Salum, mais uma vez. Vocês dois já têm carteirinha, viu, daqui. E a Raquel Almirão, bem-vindos, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Vocês estão tímidos por quê, gente? Estão acostumados, são de casa já. Os dois estão muito tímidos aqui. E eu vim combinando com a Raquel hoje, né, Raquel? As duas de amarelo, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre alienação parental e nós pensamos o quê? Pensamos em trazer um especialista na área jurídica e alguém da área psicológica para a gente poder falar não somente, né, o que isso afeta, mas como que isso atinge a criança, a questão dos relacionamentos familiares também. A gente já falou algumas vezes, né, Alice, sobre esse assunto aqui. Acho que pelo menos uma vez por ano a gente fala sobre esse assunto aqui no nosso programa, né? Vamos começar então definindo o que é a alienação parental. A alienação parental, conforme a lei que foi editada em 2010, que antes o Brasil não tinha uma lei específica sobre alienação parental. Fazia-se um esforço com a doutrina e com os entendimentos do direito para poder condenar alguém que praticasse alienação parental. Então, a alienação parental, a partir de 2010, veio descrita como a interferência psicológica na criança ou no adolescente para que ela repudie, odeie e não tenha qualquer tipo de vínculo afetivo com o genitor. Nos casos que os pais são separados, isso tende a acontecer mais. Então, aquele que não tem a guarda do filho e só exerce o direito de visitas, esse que sofre alienação parental. Agora, a alienação parental tem a mesma coisa a ver, é a mesma coisa que abandono afetivo? São coisas diferentes? São institutos diferentes. O abandono afetivo é uma coisa recente, é um instituto recente no direito brasileiro, com uma criação praticamente jurisprudencial. O que isso quer dizer? Foi criada dentro dos tribunais, não está previsto em lei, mas é uma indenização por dano moral para aquele pai que não, ou mãe, que não quer o convívio com seu filho. Ele deixa de conviver com seu filho, então ele acaba abandonando afetivamente. Então ele não dá o suporte psicológico, afetivo, moral por toda a vida do seu filho. Então tem existido casos em que ocorre uma indenização por dano moral. Mas isso ainda é recente e não temos uma jurisprudência de Brasília, dos tribunais superiores, autorizando isso. Então, isso tem ocorrido mais nos estados e, em alguns casos, não tem se conseguido ainda essa indenização. Raquel, somente indenização por abandono afetivo financeira não é o suficiente, ou é? Não, de forma alguma. Como que a gente pode entender, né, compreender, por exemplo, uma relação familiar em que há alienação parental ou talvez, né, um abandono afetivo? Bom,
sobre alienação parental, há uma relação familiar bastante conflituosa, né, em que os genitores e, às vezes, os familiares desses pais também entram em constante conflito, em constante desentendimento, e a criança acaba ficando bastante assim fora desses cuidados. Porque para uma família poder olhar para uma criança, essa família tem que ter uma coesão, ela tem que ter uma sintonia, ela tem que ter uma harmonia. Porque aí sim todos olham para a criança. Quando os adultos eles começam a ter muito desentendimento, com muita frequência e cada vez com intensidade mais grave, a criança acaba sendo exatamente, digamos assim, o motivo da briga. Né? Às vezes a criança voltou com o joelho ralado do parquinho, porque você não cuida, você não olha, você não ama. Né? Aí o outro fala assim, mas você sufoca a criança. E aí pronto, isso já existe um ambiente bem prejudicado nas suas relações afetivas e de comunicação. Então a criança muitas vezes acaba sofrendo consequência dessa animosidade, dessas discussões constantes, né? Ou desse desamor. A gente pode falar, acho que talvez os dois podem me responder, que, na verdade, o único alvo dessa confusão toda, digamos assim, né, dentro de uma briga de relacionamentos e tudo mais, acaba sendo a criança, né? É ela que se prejudica, na verdade, com tudo isso. Não às vezes, juridicamente, que às vezes o pai pode entrar com recurso, ou a mãe, tudo faz. Mas, sentimentalmente, quem machuca-se muito mais é a criança. Ainda mais, não sei, acho que você pode dizer a questão da criança numa fase de crescimento, por exemplo, né? Porque é difícil para uma criança lidar, por exemplo, com a separação dos pais, né? Essa criança, são várias situações, mas vamos supor, nesse exemplo seu, de uma família com uma criança crescendo, né? Então, eu estou entendendo que esses pais ainda estão juntos. Então, se por um acaso, ou em algum momento, se por acaso não, a partir do momento que esses pais eles começam a ter mais desencontros e mais desentendimentos, essa criança que teve esses pais que ontem estavam se gostando, que ontem estavam se abraçando, ou que ontem trocavam carinho e ela estava no meio, ela vai ter, por ser criança da idade dela, ela vai começar a ter fantasias de que se ela se comportar melhor, que se ela escovar o dente antes de dormir, que se ela beijar a mamãe mais vezes, que se ela não desobedecer o pai, que se ela comer toda a comida do prato, que se ela tirar o cocô do cachorro da porta da casa, ela começa a entender que ela tem um poder, né, mágico assim, de unir esses pais, de não deixar esses pais nervosos. Então, assim, ela não tem condições psicológicas nem cognitivas de compreender que ela não tem a ver com esse conflito entre os dois, mesmo que eles digam que tem a ver com a criança. Né? São dois adultos e uma criança, é desproporcional, não dá para comparar o nível de responsabilidade e de felicidade entre as pessoas. Cada um tem que ter a sua responsabilidade pela sua vida, e a criança acaba sendo, digamos assim, perdendo muito, porque ela luta muito para que isso não aconteça, ela busca muito, ela se frustra muito, e, às vezes, a tanta tentativa dela de que eles se entendam provoca mais ainda mal-estar entre os dois. Porque aí fala assim, você está manipulando ela para eu ficar em casa. Ah, não, é você que está manipulando para você não sair. Alguma coisa assim. Então, os conflitos dos adultos não têm a ver com a criança, mas usa-se a criança. Eu usei esse exemplo, mas a alienação parental não acontece só quando os pais se separam, né? Tem casos de pais que já acabaram nem tendo uma relação, né? Um relacionamento, né, Ali? Independente da forma que ocorra, nem sempre também a alienação parental é feita só pelos pais, é praticada só pelos pais. Pode ser por um amigo muito próximo da família, um tio, um parente, pelos avós. Então, ocorrendo essa situação de afastar a criança dessa característica emocional, de ter esse suporte emocional do pai, aquele que não vê sempre, que mais vai praticar o direito de visitas, então, sim, não precisa ser só os pais separados, aqueles que não tiveram um relacionamento de casamento, união estável, mas tiveram a criança, sim, podem sofrer também alienação parental. Agora, Ali, existe também abandono material e intelectual? O que é isso? Sim, são duas espécies de crimes constantes do Código Penal que muita gente faz confusão até com o abandono afetivo, muitas vezes com abuso afetivo, né? O abandono material é quando o pai deixa de suprir as necessidades
eu digo muitas vezes os pais, porque ainda 80% do domicílio, da guarda, fica com as mães. Então, mas isso tem diminuído e as mães também agora, os pais também estão exercendo a guarda e tendo o domicílio. Então, o abandono material é aquele que deixa de prestar assistência financeira, pecuniária, alimentícia ao seu filho e acaba cometendo um crime. O abandono intelectual são aqueles pais que deixam de matricular no ensino primário seus filhos, deixam de promover-lhe a educação, seja ela pública ou privada. Meu Deus, isso também pode ocorrer um risco grande, né, Raquel? Porque um prejuízo muito grande para a criança, né? Essa questão do abandono material, então, seria, no caso, não pagar a pensão? Sim, um dos casos que ocorre o abandono material, sim, é deixar de pagar a pensão. Mas as pessoas muitas vezes não querem fazer o boletim de ocorrência e levar isso para frente, por medo, muitas vezes, de retaliação da própria criança. Você fez um boletim de ocorrência contra meu pai, enfim, isso aí usado até como manobra da alienação parental. Então, aquele pai que se sente prejudicado muitas vezes pode cometer uma alienação parental sem saber. Sua mãe me levou na cadeia, quer que eu vá preso, tal. Isso é uma forma de alienação parental também. Olha só. Agora, Raquel, os pais, né, que cometem alienação parental, é um problema só de relacionamento ou a gente pode acreditar que também já é um problema pessoal mesmo, que a pessoa não é bem resolvida com ela mesma? Olha, é uma pergunta muito importante, assim, bastante difícil de responder. Por que ela é difícil de responder? Dentro desse relacionamento desconstituído, destruído, finalizado, as emoções podem não ter finalizado. Então, assim, dentro desse contexto da alienação parental, o pai ou a mãe, o ex-marido ou a ex-esposa, eles vão se sentindo constantemente, digamos assim, menos do que o outro. Como se fosse uma questão de ganhar alguma coisa, de ganhar emocionalmente. De ganhar, a gente fala muito assim na alienação, eu que estou certo, ele está errado. Eu estou certo, ele está errado, ela está certa, eu estou errado. Nesse jogo de eu estou certo, eu estou errado, e eu ganho porque eu estou certo, porque eu tenho a razão, desproporciona-se como que eu posso dizer, a cobrança. A gente costuma dizer também que o divórcio, muitas vezes, ele veio justamente para deixar as pessoas livres para continuarem vivendo as suas vidas. E quando o divórcio não finaliza esse momento e não permite que as pessoas se reconstruam, elas vão com o que já tinham. Você falou assim, será que ela tinha algum problema no passado, algum problema de autoaceitação? A dor emocional do divórcio, de uma separação, de uma rejeição, de uma traição, Antonielli, não tem como outra pessoa medir. É só quem sente que tem essa capacidade de avaliar o quanto aquilo feriu, o quanto aquilo desconstituiu, destruiu para ela ou para ele. Então, muitas vezes, a gente vê na alienação parental, o alienador é uma pessoa com uma ferida extremamente grande, e tem outros perfis mais perversos também. Existem o dolorido, né, o machucado profundamente, mas também tem os perversos, né, que numa ideia de amor, eles podem até matar. Meu Deus. Vou dar uma pausa na nossa conversa, né? A gente voltar falando depois, né, um pouquinho mais. Quero saber, assim, do Ali também, né? Como que são essas atitudes que a gente fala alienação parental, às vezes quem está em casa quer falar assim, mas como assim, né? O que o pai faz, a mãe faz, o vô faz? Porque o Ali já deixou claro aqui que não, alienação parental não é só o pai ou a mãe, né, que comete, mas pode ser alguém da família. Então, para a gente poder entender o que é feito, porque às vezes você está vivendo uma situação na sua casa, você não sabe o que é, não sabe como proceder, né? E recentemente parece que agora teve algumas coisas ainda mais falando sobre essa questão da alienação parental, né? Um crime, não sei se vai poder falar isso pra gente daqui a pouquinho. Eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, tempo de uma água. Você não sai daí não. Se quiser participar, 3349-1015, 993470532. Lembrando que nesses dois telefones você pode também ligar, colocar nome, telefone e bairro para concorrer ao nosso brinde de hoje no programa Sempre com Você, tá bom? Sai daí não. Voltamos com o nosso programa Sempre com Você. Deixa eu agradecer você, que é Milit, que está ajudando a gente. Eu sei que muita gente tem atendido ao nosso apelo. Nós estamos numa fase delicada aqui da Milícia da Imaculada. Você sabe disso, né? Tem visto os nossos intervalos.
Então, eu quero pedir para você, se tiver alguma dúvida, quiser, puder nos ajudar, nossos telefones são esses que estão aparecendo. Pedir para você ligar, pegar informação com as meninas aqui que atendem vocês aqui na TV Imaculada, ou e na rádio, aqui na Milícia, né? Que a gente está juntinho em rádio e TV, mas para ver como você pode ajudar a nossa obra de evangelização. Não está sendo uma fase fácil, mas a gente sabe que com Deus nada é impossível. E claro, com a generosidade, né? Porque a providência de Deus não cai do céu para nós, vem por meio de suas mãos, né? Então, muito obrigada. E se você puder ajudar a gente, já sabe, 3349-1015. E o assunto de hoje aqui no programa é alienação parental. Eu recebo hoje com muito carinho o Ali Salum. Vocês já conhecem também, de vez em quando está aqui com a gente. Pelo menos uma vez por mês ele aparece aqui, né, Ali? E também a Raquel Almirão, que a gente também, né, tem carteirinha assinada aqui no programa. Gente, eu gosto muito de receber vocês, viu? Muito obrigada por vocês terem topado, principalmente estar junto hoje aqui. Porque o assunto da alienação parental, às vezes a gente fica muito no lado jurídico, né? Aí, alguém vai preso, como é que funciona, né? E aí a Raquel vem trazendo uma visão, né, mais psicológica pra gente do quanto isso é grave, não somente, sei lá, né, na penalização que vai ter, mas também naquilo que a vida da criança pode virar, né, daqui pra frente, diante de uma relação como essa. Agora, Ali, a gente tá falando de alienação parental, né? Às vezes tem que estar em casa falando assim, mas na prática, né? O que é isso? Quais são as atitudes que podem apontar que uma criança passa por alienação parental ou não? A lei, ela traz um elenco, um rol exemplificativo, ou seja, não só aqueles casos descritos na lei é que serão considerados atos de alienação parental. Outros tipos de casos, de exemplos, podem ser consideradas alienação parental. Na lei, nós temos aí campanha de desqualificação do outro genitor. O que é isso? Desmerecê-lo, ensinar a criança a desrespeitar, falar problemas pessoais, coisas que a criança não deve ou o adolescente não deveria saber, ou até inventar e contar mentiras para essa criança. Então, também a alienação parental é chamada de implantação de falsas memórias, né? Síndrome da alienação parental. Aí já vamos para uma área um pouco mais médica. Então, esses exemplos, mudar sem qualquer justificativa para longe do genitor. Eu moro no Mato Grosso do Sul e me mudo para Rondônia sem qualquer justificativa. Não passou em concurso, não arranjou um emprego, não tem familiares, e isso tem que ser provado no processo. Sempre isso vai passar por um processo. Então, todos aqueles atos que proíbam e acabem por deixar a criança afastado do seu pai ou da sua mãe, já podem ser considerados alienação parental. Claro que dentro de um processo, isso por um profissional da psicologia, da psiquiatria, assistentes sociais, pedagogos, eles que darão o laudo para subsidiar essa sentença que o juiz vai proferir no futuro. Então, tem um trabalho multidisciplinar nessa questão da alienação parental. Raquel, você trabalha com isso, né? Sim, com a perícia. Como é que funciona? Como é que é? Bom, dentro da perícia psicossocial, é bem como ele elencou os profissionais, né? Todas as pessoas que estão em torno dessa criança, eles têm muito mais condições de poder, no dia a dia, né? Cada um dentro da sua... O pedagogo é extremamente importante, as escolas, a percepção das escolas. E o psicólogo ele faz uma avaliação do contexto familiar, né? Dentro desse contexto familiar, a gente observa o comportamento deles em separado e deles em família, né? Também, cada vez mais atualmente, nos dias de hoje, a gente observa o sistema em funcionamento, né? Então, quando na avaliação individual a gente observa que dentro dessa investigação de alienação parental os pais não estão tão litigantes naquele momento, a gente observa a possibilidade dos dois, junto com as crianças, estarem presentes. Mas isso acontece mais quando é feito dentro do tribunal, que lá tem policiamento, lá tem toda uma segurança. Não dá para a gente assim, ser tão confiante de que um assunto qualquer possa inflamar todos os ânimos e ter um prejuízo dentro da entrevista, dentro do processo de investigação, no consultório, né? Então, assim, é importante esse momento de olhar o sistema em funcionamento, o filho junto aos pais,
E isso acontece muito dentro dos tribunais com os psicólogos que são servidores daquelas instituições. Dentro, então, da avaliação, a gente observa essa dinâmica de personalidade e essa dinâmica de funcionamento, que é quando a gente consegue dizer assim, algumas dores pelo divórcio parece que não encontram um lugar para ficar. E aí a criança se transforma, os filhos acabam se transformando muito mais na maior motivação que eles dizem, eu faço isso pelo meu filho, eu faço isso pelo meu filho, e nisso o filho está sendo extremamente prejudicado no seu desenvolvimento natural, no seu desenvolvimento saudável, psicológico, cognitivo, intelectual, afetivo. Aquele filho fica realmente muito prejudicado. O rosto deles, né, das crianças, dos filhos alienados, é um rosto de tristeza. É um rosto em que o olhar não tem muita perspectiva de futuro. Entendeu? Eles ficam no meio do fogo cruzado ali, né, Raquel? Dentro desse meio, né, exatamente por estar nesse meio, a gente lembra também que, às vezes, quem aliena é um avô, é uma avó, né, é um padrinho, é uma madrinha. A gente já encontra também na figura do professor. A gente tem relatos das crianças em que a gente percebe que o professor ele acaba alimentando aquela alienação. Então, a criança fica sem saída quando ela encontra, né, como que eu posso amar meu pai em paz? Né, onde eu posso amar meu pai sem medo? Né, amar sem medo. Quando é que eu posso amar sem medo? E quando eu gosto da minha mãe? Né, como que fica gostar da minha mãe se tem horas que a minha mãe não é tão legal? Então, a criança quer amar, a criança quer crescer, a criança quer ser alegre, ela quer ser o que o ser humano veio para ser, feliz e se desenvolver plenamente. E isso é roubado da criança, isso é impedido dela viver em várias formas diferentes. Né? A diversão vira uma tragédia, o amor vira vazio e a criança acaba não sabendo quem ela é, para onde ela vai, né? Onde ela é boa. Pode você falar? Não, citando alguns outros exemplos, e excelente a explanação aqui da doutora, me lembrei de alguns casos que são comuns. Por exemplo, pais separados em que vai ter o Dia dos Pais na escola. E muitas vezes o pai não tem esse contato direto já por esses problemas da separação, do direito de visitas, não tem toda a agenda da criança da escola. Então, haverá o Dia dos Pais e o pai, o principal ator dessa festa, não foi convidado. E isso pode acarretar um ato de alienação parental. Proibir as visitas, estejam elas regulamentadas em juízo, via um processo de direito de regulamentação de visitas ou feito verbalmente, também ocorre alienação parental. Esses são os mais comuns. Então, proibir esse convívio, para que a Constituição fala, né, que nós temos o princípio da proteção integral das crianças e dos adolescentes. Então, isso está violando constantemente esse princípio. Então, acaba abalando saúde física, mental, psicológica, emocional, enfim. Eu acho que, antes da questão jurídica, apesar que o direito é para regular a vida em sociedade, nós nunca poderemos estar sem os profissionais da psicologia, da psiquiatria, porque esse é o maior prejuízo para a criança. Esse é o fato maior que nós, operadores do direito, vamos ter que defender essa questão. Vou dar uma pausa na nossa conversa, vou chamar aqui a nossa dica de como viver bem, depois eu vou voltar nesse assunto com vocês, tá bom? Vamos ver então agora a nossa dica de como viver bem. Cerque-se de pessoas positivas que te acrescentam alguma coisa e te elevam de alguma maneira. Faça disso uma das suas prioridades nesse ano. Às vezes é difícil achar pessoas assim, mas quando você está com essa prioridade, você atrai pessoas assim. Legal, né, a nossa dica de hoje. Acho que eu já usei essa dica umas 3 vezes aqui, mas eu acho que ela é muito importante, né? Cerque-se de pessoas positivas, eu acho que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Eu tenho até visto algumas coisas assim, tipo, quando eu me livrei daquelas pessoas que eram tóxicas na minha vida caminhou. E eu acho que é por aí mesmo, tá? Então, hashtag fica a dica pra vocês aí que tá em casa. Agora, vocês estão falando de várias atitudes, né, que definem a alienação parental. Me veio uma dúvida assim, né? Às vezes, o pai nem fala mal da mãe, ou a mãe nem fala mal do pai, mas fica aquela coisinha assim, ai, você gosta mais do seu pai e da sua mãe. Eu conheço casos de crianças que não tiram foto
com o pai porque a mãe reclama da foto. E aí não tira foto com a mãe porque o pai reclama da foto. Aí o pai tá querendo constituir uma nova família, não tira porque você gosta mais dela. Aí na hora de tirar foto a criança sai correndo, empurra. Não quero tirar foto com a namorada do pai. Né? Isso acontece também, né? É por esse lado também. Sim, existe. Isso já foi levado, inclusive dentro do processo. Muitas vezes o processo torna até um álbum de fotografias, porque, sim, isso aí pode ser ocasionado um caso de alienação parental e a doutora pode falar melhor sobre isso, a questão da culpa que a criança sente. Sim, exatamente. A gente começa a perceber que a criança, como eu vou reforçar, né? Onde eu posso ser feliz, em paz. Ele não encontra esse lugar. Né? Então, a vida dessa criança, ela é realmente um constante sobreviver a cada encontro onde os pais ou a figura que se sente muito como que eu vou, dependente do amor dessa criança. Uhum. Então, a criança, com a pouca idade dela, ela já tem um poder, né, de manter um contexto, uma pessoa, se ela amar essa pessoa. Né? Então, assim, a gente começa a perceber que muitas inseguranças emocionais, elas não foram com o nascimento da criança, elas já pré-existiam antes dessa criança nascer. Isso pode amadurecer uma criança mais rápido, Raquel? Deixar fazer a criança pular fases, por exemplo, porque ela acaba assumindo uma responsabilidade, sei lá, que ela não tem? Olha, eu desconheço desse jeito, porque nós estamos falando de uma síndrome. Uhum. Então, assim, uma criança amadurecer, não. Ela vai adoecer bem mais rápido. Oh. Compreende? O prejuízo é diferente. Uhum. Ali, é crime alienação parental? Não. Uma rede de televisão bem famosa, aos domingos, acabou por veicular que a alienação parental é crime. Uhum. Mas a alienação parental não se tornou crime. Com o advento dessa lei, quando essa lei surgiu recentemente, ela apenas delimitou ali que alienação parental é uma violência, uma grave violência contra crianças e adolescentes, e estipulou alguns artigos dentro da Lei Maria da Penha, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que se tome algumas providências com essas crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica também. Então, que muitas vezes seria, no caso, alienação parental. Então, ela só caracterizou a alienação parental como violência. Uhum. Trouxe bem estipulado. E como no Brasil a gente funciona tudo à base de lei, colocou-se esse dispositivo nessa lei e acabou por engrandecer e caracterizar ainda mais o ato de alienação parental como uma violência. Mas agora, vamos supor que o pai que se sente, né, acuado, ou a mãe que se sente acuada com essa situação, o que ela pode fazer? Por mais que não seja crime, mas a pessoa, ela paga por isso? O alienador paga por isso? Como é que é, Ali? Sim. A parte que se sente prejudicada com essas atitudes alienadoras, ela deve primeiro recolher as provas. Hoje nós utilizamos muito o WhatsApp, redes sociais, esses são bons instrumentos para a prova. Uhum. Também será feita a perícia, deve-se fazer um boletim de ocorrência. Muitas vezes aquele guardião que não deixa a criança ir visitar os pais no seu dia, por qualquer motivo, o pai deve fazer um boletim de ocorrência registrando isso, que foi proibido de exercer o seu direito de visita. Partindo disso, ele deve contratar um advogado particular ou defensoria pública para ingressar com uma ação de alienação parental. Essa alienação parental ela pode caracterizar uma multa, pode obrigar as partes a passarem por um acompanhamento psicológico, inclusive com pena de multa diária por atraso. Tem que ir. Né? Tem que ir. Essa é uma coisa bastante recente, mas está já começando a surtir efeitos. Eles são advertidos, pode perder a guarda, pode ter aumentado o direito de visitas. Então, se ela tinha só final de semana a cada 15 dias, que é a regra, e para mim também isso está fora de um contexto, não deveria ser assim, cada caso é um caso, mas aumenta-se os dias de visita. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, dependendo da rotina da criança, né? Então, existem também a possibilidade de fixar o domicílio da criança em determinada cidade, sem que essa mãe fique mudando tanto de cidade para prejudicar o pai. Então,
são esses os meios que a gente encontra, sem deixar de lado outras medidas atípicas que o juiz pode tomar. Agora, Raquel, né? A gente estava falando desses problemas. Existem danos irreversíveis para as crianças que isso tem que haver um cuidado mesmo? Porque a gente está falando disso, mas às vezes pode ser que aconteça de ver uma criança, né, daqui a alguns anos, o seu crescimento, né? Às vezes o pai e a mãe é meu filho, né, com essa superproteção. Isso pode trazer danos irreversíveis para as crianças? É uma pergunta também bastante complexa de se responder. Porque quanto mais nova é uma criança, mais os seus recursos de sobrevivência, de forma imatura, né, de forma, digamos, para simplesmente sobreviver, ela vai utilizar. E nós temos estudos que dizem que pessoas adultas que agem de forma bastante inadequada, normalmente, na infância, sofreram negligência, imprudência, abandono. Porque lá em pequenos eles vão utilizar formas de sobreviver a um medo, a raiva. Então, assim, e eles vão crescendo com aquela aprendizagem daquela forma. Então, assim, na alienação parental, o que a criança escuta muito? Desprezo, desmoralização, né, de uma figura que ele ama. Então, ele vai crescendo realmente com bastante insegurança com relação a quem vai ser no futuro. Como que ele vai ser no futuro? Tem relatos em depoimentos de vídeos, esse que eu vou comentar agora, de uma moça que, chorando, ela falava assim, e agora? Eu quero ter uma família, mas será que eu vou ser igual a minha mãe? Será que se o cara não for legal comigo, eu vou fazer igual a minha mãe e não querer que meu filho fique com ele porque ele não foi legal comigo? Ela falou assim, hoje eu namoro, mas eu morro de medo da vida. Não sei como é que eu vou, como que eu dou conta dessa vida boa que eu quero ter. Eu não sei se eu tenho condições de ter essa vida boa. E existem outros relatos que as pessoas comentam isso, né? A insegurança com relação ao futuro, com relação a parceiro, com relação a casamento, com relação a ser mãe, com relação a ser pai, ela toma também proporções equivalentes, né? ao que eles sentiram. Então, é por isso que a gente fala que o dano é irreversível. Por outro lado, viver e sentir-se bem é possível para todas as pessoas. Senão, a gente não teria doença mental, que não tivesse tratamento e que a pessoa não pudesse ter dignidade na vida. Então, assim, prejudica. É um prejuízo permanente? É um juízo permanente. Essa pessoa adulta, ela pode recorrer a vários, digamos assim, recursos saudáveis que ela pode construir. Esse mesmo estudo que fala que as pessoas adultas com comportamentos inadequados em situações simples, em decorrência da infância, disseram que trabalhos em grupo são os que têm melhor resultado. Terapia em grupo. Terapia em grupo para pessoas que estão passando situações semelhantes estão sendo hoje os que têm melhor resultado, porque aprende-se comportamentos um com o outro, né? Todos têm dificuldades, então eles vão aprendendo com algumas experiências e às vezes nem precisa de medicação. Ali, uma mensagem final para a gente. Não utilizem a criança como um instrumento, uma peça, uma ferramenta para atingir o outro genitor. Deve estar bem separada essa questão. Eu acredito que os relacionamentos terminam por algum motivo e, como término, não deve se levar para frente o que ficou no passado. Então, aqueles que se sentem prejudicados, que busquem também seus direitos, né, e não deixem de praticar o amor, de buscar nós estamos aqui num canal católico, não deixe de buscar a sua orientação espiritual para que possam vencer esses obstáculos da vida. Raquel? Eu concordo com ele e, assim, elevando mais esse encontro com pessoas para que a gente possa junto encontrar possibilidades e caminhos e soluções para ter dignidade, para viver bem. Isso ajuda bastante, né? Bastante mesmo. Gente, obrigada, viu, por vocês terem estado hoje aqui comigo, né, a gente conversando sobre esse assunto, esclarecendo, né, para quem está em casa, algumas dúvidas. Então, obrigada vocês dois, viu? Obrigado. Que alegria, vou tentar pensar outras pautas para trazer os dois juntos aqui também para bater um papo mais comigo, viu? Vamos agora conferir, então, a nossa frase do santo de hoje. Quanto mais te apartas das coisas terrenas, mais te aproximas das celestiais e mais te achas em Deus. São João da Cruz.
Vamos agora então fazer o nosso sorteio da fonte carregável lá, um brinde da Workstation, impresso cartuchos. Vamos lá, não vou olhar. Peguei. Vamos ver quem vai levar hoje. O nosso brinde é a Antônia Lira, do Conjunto União. Antônia Lira, do Conjunto União. Catarina vai entrar em contato com você, tá bom? Saber como você faz para retirar esse brinde hoje. Gente, um beijo grande para vocês. Deus abençoe. Amanhã nós estaremos de volta com o nosso programa. Maio começou, maio é o mês das noivas, né? Amanhã a gente vai receber aqui uma assessora de eventos. Nós vamos receber também um blogueiro de casamento. Vai ter saxofonista tocando músicas de casamento aqui no nosso programa. E começa às 1h45 e claro, eu te espero, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Tchau.